Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos observar o objeto de conhecimento da nossa aula de número 12. Na aula de número 12, objeto de conhecimento, ecossistema. E no detalhamento, relações ecológicas harmônicas. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula vamos falar um pouco sobre as relações existentes entre os seres vivos. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre como esses animais, plantas podem se relacionar entre si. Será que a relação entre eles vai ser sempre muito boa? Ou será que vai ter aí algum momento em que essa relação não vai ser tão boa assim para uma das partes ou ambas as partes, né? Então é sobre isso que a gente vai aprender um pouco mais. E para começar, a gente vai falar de um termo chamado relação ecológica ou relações ecológicas. E do que trata esse termo? Ele fala aí que são as interações que ocorrem entre os organismos vivos. Quer dizer, as relações que podem acontecer entre os animais, entre plantas ou entre diferentes espécies, diferentes grupos, né? A gente vai entender que muitas dessas relações, elas podem ser boas, benéficas, não vão causar prejuízos para nenhum dos organismos, mas a gente também vai ver que algumas dessas relações podem sim causar prejuízos para uma das partes. Mas o que é necessário a gente entender como um todo, né, é que essas relações, elas contribuem para o equilíbrio do ecossistema. Elas são altamente necessárias. E para a gente continuar, a gente vai entender que essas relações, elas podem ser classificadas. Então, vamos observar. As relações, elas podem aí ser classificadas ou podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. O que quer dizer essas palavras, né? Então vamos lá, olha. Intraespecíficas quer dizer quando os indivíduos de uma mesma espécie, ou seja, são com indivíduos de uma mesma espécie. Então quando a gente diz que uma relação ecológica, né, ou uma relação ela é intraespecífica, a gente está dizendo que ela ocorre dentro de uma mesma espécie. E quando a gente fala da relação interespecífica, observe aí, olha, são indivíduos de espécies diferentes. Então, uma relação ecológica do tipo interespecífica quer dizer que é entre espécies diferentes, tá? Então, já memoriza aí esses termos porque eles são bem importantes, certo? Bom, e essas relações intraespecíficas ou interespecíficas, elas ainda podem ser classificadas, né, de acordo aí com o prejuízo ou benefício que elas podem causar. Então a gente vai aprender que existem relações que são chamadas de harmônicas. Então olha só, elas podem ser relações harmônicas quando são consideradas positivas. Quer dizer que elas não vão causar prejuízos aos envolvidos, tá? Então, quer dizer que é uma relação de harmonia, em que que todos, né, vão se beneficiar, não vai causar prejuízo para ninguém. Então, é algo, né, que a gente pode dizer que é uma relação harmônica. A relação harmônica, pessoal, ela pode acontecer tanto do âmbito intraespecífico, ou seja, dentro de uma mesma espécie, ou também entre espécies diferentes, tá? Existe uma outra categoria, que é a chamada desarmônica. Então, observe aí, as relações desarmônicas, né, são aquelas consideradas negativas. São aquelas em que um dos envolvidos não é beneficiado com a interação, ou seja, um organismo é prejudicado. Quer dizer que nessa relação desarmônica, como o nome já diz, né, ela traz uma desarmonia no ambiente, ela pode prejudicar uma das partes, né, alguém vai sair aí no prejuízo, e ela também pode acontecer dentro de uma mesma espécie, ou seja, intraespecificamente, ou entre espécies diferentes, né, quando a gente diz que é uma relação interespecífica, certo? Então, nós já sabemos aí que as relações ecológicas, elas podem ser aí diversas, né? A gente aprendeu até agora, intraespecífica dentro da mesma espécie.
interespecífica entre espécies diferentes. Essas relações podem ser ainda harmônicas, quando trazem benefícios para todos ou para pelo menos uma das partes, e elas podem ser desarmônicas, quando elas trazem prejuízos para uma das partes pelo menos ou para ambas, certo? Então agora que você já sabe, nós podemos prosseguir para aprofundar um pouquinho mais sobre esse conhecimento. E eu já trago para você exemplos de relações harmônicas, tá? Então a gente vai falar bastante nessa aula sobre as relações harmônicas que trazem aí benefícios para os envolvidos. A primeira que nós vamos falar é sobre as relações ecológicas intraespecíficas harmônicas. Se a gente está falando que é intra, dentro de uma mesma espécie, harmônica, que é positiva. A gente está vendo aí o exemplo da sociedade. Na sociedade, os indivíduos que são da mesma espécie cooperam entre si e estabelecem divisão de trabalho. Um exemplo clássico desse tipo de relação, pessoal, são as abelhas, né? A gente sabe que as abelhas, elas vivem aí em sociedade, tá? E é muito interessante a gente saber, aprender sobre elas, porque elas têm aí uma divisão de trabalho, elas vão cooperar entre si, né? E vão trabalhar todas juntas para o benefício aí da colmeia, né? Do local onde elas estão inseridas. E como que vai acontecer essa divisão de trabalho? Isso tudo vai depender também da anatomia delas, da forma como elas são geradas. Então, observe aí que a sociedade das abelhas, a colmeia, né, no caso onde elas estão inseridas, vai se dividir em 3 castas diferentes: as operárias, a rainha e os zangões. Então, você já consegue observar por essa imagem que elas são diferentes, né, anatomicamente, ou seja, o corpo delas já é diferente, apesar de serem da mesma espécie. Então, nós temos aí o zangão, que é o macho, nós temos a rainha, que é fêmea, e nós temos a operária, né, que também são fêmeas, ok? Então, todas elas vão ter um papel específico dentro dessa colmeia. No caso, o zangão, ele vai ser, juntamente com a rainha, responsável pela reprodução, né, pela geração de novas abelhas. A rainha vai ter um papel bem especial dentro da colmeia, porque ela vai ser a única que vai poder reproduzir, enquanto as operárias são aquelas que vão realizar as tarefas importantes dentro da colmeia, né? Para a manutenção dessa colmeia, a limpeza, também aí a coleta de alimentos, a distribuição desses alimentos. Então, cada uma delas vai ter aí o seu papel bem específico dentro dessa sociedade. E a gente vai aprender um pouco mais, né, sobre as abelhas. Primeiro falando das operárias, gente. As operárias, elas são abelhas fêmeas estéreis, ou seja, elas não vão conseguir reproduzir e são responsáveis pelo trabalho na colmeia, como a gente citou, né, de limpeza e manutenção. São responsáveis por coletar o néctar e pólen, produzir o mel, cera, geleia real, alimentar os indivíduos jovens, limpar a colmeia e protegê-la de ataques. Então, o papel dessas operárias é bem específico, né? Então, elas são bem numerosas para justamente dividir todas essas tarefas, que não são poucas, né? Então, as abelhas, elas têm o hábito de ir visitar as plantas, né? Principalmente aquelas que têm flores e que podem oferecer néctar e pólen. E com isso elas coletam esse material, levam para dentro da colmeia e ali elas vão transformar esse material em alimento, né, para as outras abelhas dentro da colmeia. Também vão produzir a cera, né, que vai compor ali essa colmeia, e também a geleia real, que vai ser produzida por elas, né, através de glândulas específicas que vão alimentar aquelas abelhas que vão se tornar rainhas, tá? Então é bem interessante aí a divisão de trabalho entre elas. A outra categoria que a gente vai observar aí, né, continuando a falar das abelhas operárias, a gente observa aí que em média uma operária vive 6 semanas.
E aquelas que são mais jovens, elas permanecem dentro da colmeia para cuidar, então, né, daqueles serviços que são de manutenção dentro da colmeia. E aquelas que são mais velhas em idade, né, mais experientes, são elas que saem em busca, então, do néctar, do pólen, da alimentação delas, certo? E também são responsáveis aí por proteger esse enxame de abelhas. E os zangões, gente, como é que fica aí, né? Qual é o papel, a função deles? Os zangões são os machos da colmeia e eles originam-se a partir do desenvolvimento de óvulos não fecundados por meio da partenogênese. Então, presta atenção, né? No caso aí, as abelhas rainhas, elas depositam esses ovos que podem ser fecundados pelos machos, os zangões. E eles, né, por sua vez, eles são gerados a partir de óvulos que não são fecundados. Então, é por isso que se chama aí partenogênese, tá? No caso, o zangão, ele vai ter essa única especificação, né? Esse único papel que é a de reprodução dentro da colmeia. Uma vez que ele reproduz, ele é expulso de dentro dessa colmeia, ele não participa mais desse enxame, certo? Então, ele tem aí esse papel, essa função. Eles apresentam aí como papel, nós estamos, né, falando, principal aí a fertilização da rainha durante o chamado voo nupcial, que é o momento então que eles vão reproduzir. Quando retornam à colmeia, os zangões normalmente são expulsos, né? Ou seja, como a gente citou, não vão participar, né, dessa colônia, dessa sociedade, na verdade, que eles fazem parte, né? E a rainha, pessoal? A rainha, ela vai ser aí a fêmea fértil da colmeia e a responsável pela postura dos ovos. Então, só ela que vai conseguir aí colocar esses ovos, né, que vão ficar disponíveis para serem fecundados. Cada colmeia apresenta apenas uma rainha e esta controla as outras abelhas graças à produção de feromônios. O que são esses feromônios? São substâncias que elas mesmas produzem, né, que podem aí indicar para as outras abelhas o momento em que elas vão reproduzir e também, né, até mesmo o momento de gerar uma nova sociedade, de repartir ali aquela população de abelhas em duas novas colmeias, né? Então, conforme essa rainha vai envelhecendo, ela vai indicando para outros que é necessário alimentar ali alguma abelha que está, algum ovo de abelha que está ali se desenvolvendo, alimentar com a geleia real para que essa possa se tornar uma nova rainha, né? E apenas uma pode ser rainha, gente. Se duas forem geradas ao mesmo tempo, elas vão competir, se degladiar e apenas uma vai sobreviver. Ou seja, bem interessante aí a dinâmica dentro dessa sociedade, né? Então, a gente acabou de observar um exemplo de uma relação intraespecífica dentro de uma mesma espécie, que é do tipo harmônica, ou seja, que todas elas trabalham para manter ali a harmonia, né, dentro dessa sociedade. A gente vai ver um outro tipo de relação ecológica do tipo intraespecífica, que também é harmônica. Então, vamos observar. É o tipo colônia, pessoal. Então, uma relação ecológica intraespecífica que é harmônica. Nós temos aí esse exemplo, a colônia. Nesse caso, os indivíduos estão anatomicamente unidos, podendo ocorrer ou não a divisão de trabalho. Então, a gente viu anteriormente a sociedade das abelhas em que elas estavam separadas, né? Elas são indivíduos, podem aí se distanciar da colônia e não vai acontecer nada com elas, não vão morrer por conta disso, né? Mas no caso aí da colônia que a gente vai ver, né? Elas são unidas anatomicamente, não conseguem se separar. E um exemplo clássico disso é a caravela portuguesa. Então, observe aí o que é a caravela portuguesa. É esse animal aquático, né, marinho, que vai estar aí inserido nos oceanos, tá? E o que seria, então, essa caravela portuguesa? Eles são muito confundidos com águas-vivas, mas eles não são águas-vivas, tá?
não são nem mesmo um único animal, mas eles são uma colônia de indivíduos, como a gente está vendo aí, né? Então, ele não é uma água-viva, é uma caravela portuguesa. Por que caravela portuguesa? Porque quando ele está sobre a água, né, essa região aí que você está vendo em lilás, fica por cima, né, na superfície da água, e os tentáculos ficam submersos na água. E essa região que fica de fora é muito parecida com os chapéus que os portugueses usavam, né, que vinham aí nas embarcações durante os períodos, né, de guerra, de conflitos, e aí as pessoas denominaram então para esse animal esse nome de caravela portuguesa, tá? E as caravelas, gente, elas são incomuns por serem constituídas por uma colônia de indivíduos especializados e geneticamente idênticos, como se fossem clones, chamados zooides ou pólipos. Então, quer dizer que cada um dos indivíduos estão intimamente ligados, né, e formam essa colônia que dá essa aparência para a gente de ser apenas um indivíduo, tá? Mas, na verdade, aí essa estrutura corporal está reunindo todos os indivíduos. Eles possuem várias formas e funções, mas todos trabalham juntos, não sobrevivendo separadamente. Ou seja, se eu tirar uma parte dessa colônia, né, eles podem morrer porque vão perder ali funções importantes. Só para a gente entender como é que funciona, né, essa colônia, vamos observar aí a nossa imagem que mostra para a gente as partes. Olha, o pneumatófaro, que é essa região aonde, né, se enche de gases, tá, para ficar flutuando. Então ela tem essa capacidade, essa função de flutuar e poder se deslocar dentro da água. A gente observa também os gastrozooides, que são uma região nessa colônia que é responsável aí pela alimentação, né? Então é nessa região que vai haver a digestão dos alimentos. Também temos a região de formação dos gonóforos. Esses gonóforos estão relacionados à reprodução, ou seja, a produção de células reprodutivas, né, que podem aí ser femininas ou masculinas. Esses animais eles vão lançar aí na água os seus espermatozoides ou seus óvulos para haver a fecundação. E também temos os dactilozooides, que são os tentáculos, essa região mais alongada, né? É a partir desses tentáculos que eles conseguem capturar os seus alimentos, né? Dentro delas existem as células que são muito parecidas com as de uma água-viva, que são os quinidoblastos. Quando a pessoa tem contato com esses tentáculos, gente, ela pode se machucar, porque eles vão aí injetar uma substância urticante, né? Vão realmente furar, causar queimaduras na pele de quem tem contato com um animal desse. Então, isso serve para a captura de alimento deles ou para a defesa deles dentro do ambiente. E nós, né, não somos aí atacados por eles diretamente, a não ser que nós cheguemos, né, nos aproximemos deles, e aí se a gente tocar, claramente a gente vai ter então uma queimadura. Então não é recomendado tocar nesses animais para não ter esse tipo de acidente, né? Então a gente acabou de ver aí um exemplo de uma colônia que é uma relação intraespecífica dentro de uma mesma espécie, do tipo harmônica, onde todos trabalham cooperando, né? Dependem ali uns dos outros para a sua sobrevivência, certo? E a gente vai prosseguir aí para falar de outras relações, dessa vez das relações interespecíficas, que são aquelas entre espécies diferentes. Então, as relações ecológicas interespecíficas do tipo harmônicas, né, a gente está vendo aí alguns exemplos. O primeiro deles é o comensalismo, indivíduos de espécies diferentes que interagem e apenas um deles é beneficiado com a interação, mas sem causar prejuízo ao outro. A gente está observando aí um tubarão que ele pode, né, ser aí visitado por alguns peixes que são chamados peixes piloto ou também conhecido como rêmoras. Esses peixes, pessoal, eles se fixam no corpo do tubarão para tentar pegar ali alguns resíduos de alimento que esse tubarão comeu. E aí eles se aproveitam então dessa situação para também se alimentarem. Eles não vão causar nenhum prejuízo para o tubarão não vai se sentir mal por isso, né? Inclusive pode até ajudar esse tubarão aí a remover esses resíduos do corpo dele, enquanto esses peixes se alimentam.
E um outro exemplo são os urubus, né? Eles são também animais que procuram resíduos, tá? Eles vão procurar restos de animais mortos e assim eles podem até ajudar no meio ambiente, né, a tirar ali aqueles animais, aqueles restos de matéria orgânica que já estão mortos. E claro, né, no ambiente urbano eles acabam visitando aí o lixo, né, das pessoas que depositam aí em determinadas regiões, inclusive um alerta, né, não é bom que a gente deixe esse lixo jogado aí no ambiente, isso não é legal, né, apesar de que esses animais se aproveitam desse momento para se alimentar, mas eles podem procurar em outras fontes, certo? Então, a gente está vendo aí o exemplo de comensalismo, que é uma relação entre espécies diferentes, ou seja, interespecífica, do tipo harmônica, que não vai trazer prejuízo para nenhuma das partes e uma delas ainda pode ser beneficiada, certo? O próximo exemplo que nós vamos ver é o mutualismo. Então, observe aí que no mutualismo, indivíduos de espécies diferentes interagem e ambos se beneficiam. Pode ser facultativo ou obrigatório. Então, a gente percebe aí que no mutualismo, essas espécies vão interagir entre si, vão se beneficiar, né, duplamente, tanto um quanto o outro se beneficia. E ele pode ser facultativo quando não necessariamente eles precisam ficar juntos, ou obrigatório quando eles precisam viver juntos, tá? Senão aí podem morrer. No caso do mutualismo obrigatório, a gente está vendo aí o exemplo dos líquens, que é essa estrutura verde que você está observando, que fica sobre os troncos de algumas árvores. Os líquens, pessoal, eles são uma associação entre dois tipos de espécies. Então, vamos ver aí. O que são os líquens? Eles são associações simbióticas entre algas verdes e fungos. E também pode ser entre cianobactérias e fungos, tá? Então, uma associação entre algas ou cianobactérias e fungos. Então, eles vão estar intimamente entrelaçados, né? As células desses dois organismos vão estar bem junto, porque eles precisam dessa associação, dessa simbiose para se manterem vivos, tá? Então, as algas ou cianobactérias vão fornecer compostos orgânicos ao fungo e este vai garantir um ambiente mais propício para a sobrevivência das algas, protegendo-as contra o ressecamento. Então, um depende do outro ali para a sobrevivência. Então, observe aí como é a estrutura deles, só para você saber, né, como é. Então, olha só como esses fungos e as algas juntinhos aí, eles formam, né, isso que a gente chama de líquens. Eles são, inclusive, pessoal, um indicativo de que esse ambiente aonde eles estão é um ambiente livre de poluição ou que a poluição é bem reduzida. Então, se você andar por algum ambiente, né, por algum local que tenha vegetação e observar, né, uma estrutura como essa, saiba que ali é um ambiente limpo, livre, né, de poluentes, porque esses seres, né, ou essa associação que nós chamamos de líquens, eles são altamente sensíveis à poluição, eles não ficam, né, se estiver poluição no ambiente, tá? Eles vão se estabelecer em cima de troncos de árvores, por exemplo. E para a gente continuar, vamos falar ainda de um outro exemplo de relação harmônica, que é do tipo protocooperação. Na protocooperação, ou também chamado mutualismo facultativo, é um tipo de relação ecológica em que os animais ou os organismos envolvidos são beneficiados com a interação, porém não são prejudicados com o seu fim. Então, a gente está vendo aí dois exemplos bem legais, que é, no caso, o jacaré e o pássaro paliteiro e o caranguejo eremita. No caso do jacaré, o que está acontecendo ali, né? Nós temos um jacaré que se alimentou, está no momento ali de fazer a sua digestão e eles permanecem fora da água por um tempo com a boca ali entreaberta. Nesse momento, esse pássaro chamado paliteiro, ele aproveita para entrar ali na boca do jacaré, mas ele não vai servir de alimento, tá, gente? Ele vai servir para tirar os resíduos de alimentos, né, que esse jacaré ingeriu, restos de carne de algum animal que ele possa ter ingerido, e o pássaro vai lá para fazer ali, né, essa limpeza e aproveitar
para se alimentar. Então, uma relação ali bem interessante, né, em que ambos são beneficiados, ou pelo menos um deles é beneficiado, mas se o pássaro também não ficar ali nessa área, né, se ele não visitar esse jacaré, ele também não vai ser prejudicado, nem o jacaré vai ser prejudicado, tá? Então, uma relação harmônica que é benéfica para ambas as partes. Já o caranguejo eremita, esse que você está vendo aí, né? Um caranguejo que ele vai ter a sua concha, vai carregar ela por um certo momento, certo? E o que seria esse caranguejo eremita? Eles são, então, conhecidos por sua prática de ocupar conchas abandonadas de moluscos para proteger os seus corpos moles, né? Então a gente observa que existem alguns moluscos que têm essa concha, né? Que no momento que eles morrem, fica ali aquela concha disponível no ambiente. E esse caranguejo procura essas conchas abandonadas para se inserir dentro deles, né? Para também fazer dessas conchas, a sua habitação. E conforme eles vão crescendo, eles vão trocando, então, de concha ali no ambiente, né? Então, é bem interessante a gente observar, tá? Conforme, então, eles crescem, olha só, precisam aí procurar conchas maiores para se acomodar, né? E para acomodar o seu tamanho que cada vez mais, né, é crescente. Então, é bem interessante a gente observar que no caso, ele não vai morrer, logicamente, se ele não tiver uma concha como essa, mas é interessante, né, que ele possua, tá? Não vai trazer prejuízo para outro animal que abandonou essa concha. Então, portanto, é uma relação ali harmônica entre espécies diferentes, ou seja, interespecíficas, certo? E só para a gente fechar aí o nosso entendimento sobre tudo isso que foi falado, sobre os exemplos que nós acabamos de ver, vamos analisar aí uma tabela que reúne para a gente todas essas informações. Então, no caso das relações ecológicas, que elas podem ser harmônicas, a gente está observando aí, olha, do tipo colônia, que tem a característica de ser uma relação ecológica, né? Em que os organismos de uma mesma espécie estão unidos fisicamente, formando aí uma unidade estrutural e funcional. Os indivíduos de uma colônia não podem ser separados, uma vez que essa separação pode desencadear a morte de toda a colônia, né? Então, nós acabamos de ver aí os exemplos de colônia, como no caso a caravela portuguesa, tá? A gente viu também a sociedade, que é uma relação ecológica harmônica entre a mesma espécie. No caso aí a formação da sociedade em insetos sociais, como formigas e abelhas, onde diferentes castas trabalham em conjunto para o benefício da colônia. Então nós vimos aí a sociedade das abelhas, como elas estão divididas, né, no seu trabalho para cooperarem dentro dessa sociedade. E aí no próximo exemplo nós temos o mutualismo. Nesse caso, o mutualismo já é um exemplo de relação entre duas espécies diferentes, em que ambas se beneficiam mutuamente. Exemplo, a gente tem a polinização, em que flores fornecem o néctar para as abelhas, né, que por sua vez transferem o pólen, permitindo a reprodução das plantas. Então, além das abelhas servirem de exemplo para a sociedade, elas servem de exemplo para a polinização, porque elas vão visitar as flores e com isso elas vão polinizá-las, né, vão retirar ali o pólen e ajudar na reprodução dessas plantas. E o próximo exemplo é a protocooperação, associação entre organismos diferentes, né, de diferentes espécies, em que ambos se beneficiam, mas a dependência não é essencialmente ou não é essencial para a sobrevivência. Como exemplo, nós temos os pássaros que se alimentam de carrapatos em suas costas. Então existem animais, né, como bois, cavalos, que vão ter carrapatos aí no seu corpo, e existem alguns pássaros que vão se alimentar então desses parasitas. E isso traz benefício aí para ambas as partes, né? Então é uma protocooperação, um exemplo também. E comensalismo, associação entre duas espécies em que uma se beneficia enquanto a outra não é afetada positiva ou negativamente.
No exemplo aí que nós vimos, os peixes piloto, que nadam junto aos tubarões, se alimentando de parasitas que afetam os tubarões. Então, eles também podem retirar não somente os restos alimentares, como eles também podem retirar aí os parasitas desses tubarões. Então, esse é um exemplo de comensalismo, certo? Então, nós aprendemos aí bastante sobre essas relações ecológicas entre os animais, né, que podem ser aí da mesma espécie, portanto intraespecífica, podem ser de espécies diferentes, portanto interespecíficas, e nós vimos todos os exemplos dessa aula, as relações harmônicas, em que pelo menos um sai ganhando. Eu espero que você tenha compreendido os conceitos da nossa aula e até uma próxima.